eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das páginas 135 e 136 do livro de gramática, ok? Aquele volume único de capa verde, tá bom? Eu falei para vocês na última aula sobre os substantivos, então eu falei das classificações dos substantivos, lembra o que era um substantivo, as classificações, e falei pouco sobre gênero, número e pessoa. Bom, em relação ao gênero, número e pessoa, nós vamos ver mais adiante, bom? Eu vou aprofundar nisso aí, tá? Vou falar um pouco mais de cada um, tá bom? Bom, iniciando a questão 1. Leia a relação dos livros mais vendidos na semana de 12 de novembro de 2008, publicada na revista Veja, e indique todos os substantivos dos títulos destacados que não são nomes próprios. Então, aqui eu tenho 3 listas, não é isso? Eu tenho uma ficção, não ficção, autoajuda e esoterismo. Na ficção, vamos ver então o que não é substantivo próprio. Então, eu tenho a palavra, o que vocês teriam que fazer? Cabana é um substantivo comum, tá? Aqui ele está com letra maiúscula porque ele está fazendo o quê? Representando o quê? O nome de um livro. Mas, geralmente, no dia a dia, cabana é o quê? É comum, simples também, tá? Vendedor é um verbo, né? E sonhos. Então, aqui eu tenho vendedor e sonhos. No primeiro, cabana, que não é um substantivo próprio. No segundo, vendedor e sonhos também, que não são substantivos próprios. Crepúsculo é o nome de quê? De um filme, de um livro. Mas, no dia a dia, seria um substantivo próprio? Não. Bom, lua também não é um substantivo próprio. Agora, nova seria um substantivo próprio porque está dando o quê? Nome à lua, lua nova, crescente, ok? Então, aqui seria lua, que não seria substantivo próprio, tá bom? Jogo não é um substantivo próprio, anjo não é um substantivo próprio, então vocês também teriam que colocar jogo e anjo. Quais outras palavras que vocês teriam que colocar aqui que não são substantivos próprios? Menina, roubava e livros. Nenhum desses são substantivos próprios, ok? Pequeno, príncipe, também substantivo comum. Ensaio, que é ensaiar alguma coisa, um verbo. E cegueira, que também não é um substantivo derivado da palavra cego, cegueira, ok? Então, substantivo comum também. Caçador, substantivo comum. Pipas, substantivo comum. Sombra, substantivo comum. E vento, substantivo comum. Então, todas essas palavras as quais eu falei, você teria que anotar, porque não são o quê? Nomes próprios, ok? Apenas nova, que é o caso aqui do nome da lua, de qual lua que se refere. Todas as outras, substantivos comuns, simples, derivados, então, não são substantivos próprios. Os artigos não incluem, tá? Ou lá são artigos, então não inclui do, é uma preposição, que, um pronome, sobre, uma preposição, então não precisa colocar, ok? Vamos ver os não ficção. Comer, rezar e amar são verbos. Então, geralmente eu uso sem ser o quê? Substantivo próprios. Que numeral não precisa colocar. História é substantivo também comum, simples. Não é necessário usar o quê? Letra maiúscula. A não ser, igual eu falei, todos aqui são nome de livros, por isso que estão dessa forma. Mas no dia a dia, comum. Mundo também comum. Aqui é o nome de uma pessoa, provavelmente, ou de uma cidade, ou de algum lugar. Então, Dewey, tá vendo? Então, aqui, sim, letra maiúscula. Marley e eu, aqui, ó, Marley, nome de pessoa, maiúsculo. Então, são próprios, eu não devo copiar, ok? Nem o 4 e nem o 5. O país dos Petralhas. Petralhas é sobrenome de alguém, de pessoas. Então, maiúsculo não copio, mas país posso copiar, porque país é um substantivo comum, simples. Não tem que escrever a palavra país com letra maiúscula, não. Só o nome dos países, tá bom?
Doidas, comum também. Santas, comum também. Aqui não, ó, Guinness World, isso aqui é maiúsculo, eu tenho que escrever maiúsculo, tá? Porque é um livro, o que é isso aqui? É um livro de pessoas que quebra algum recorde de alguma coisa. Por exemplo, assim, eu corri não sei quantos quilômetros, então eu sou a pessoa mais rápida do mundo, aí entra nesse livro. Então aqui tem que ser maiúsculo, então eu não copio, tá bom? Mentes também é substantivo comum, perigosas também, é até um adjetivo, né? Então aqui também não precisa de letra maiúscula. Mundo também é normal, ok? É comum, é simples. Agora, bárbaro, nós costumamos usar, depende da situação, mas aí vocês podem colocar como simples também, porque eu posso usar essa palavra numa frase como simples, ok? Uso de autoajuda e esoterismo. Continua, minúsculo, é um verbo, tá? Verbo, se vocês nem quiserem colocar, nem precisa também. Aqui eu não preciso, eles, pronomes, entre, preposição não precisa e nós, pronome. Então, eu tô colocando só os nomes, tá bom? Os quais são e quais não são. Segredo comum, tem que copiar. Casal, casais, comum, inteligente, comum, tá? Enriquecem, comum também, juntos, comum. Inteligência, de novo, aqui é inteligência, comum, código, comum, monge, monge comum também, não tem necessidade de usá-lo, depende se eu for iniciar uma frase, se eu for me referir a um filme, aí sim, mas nesse caso aqui no dia a dia comum, executivo comum, arte comum, guerra comum, desistir, comum, sonhos, comum, segredos, comum, mente, comum, milionária, comum, amor, comum, lição e final também comum. Então, o que ele me pede? Para fazer a lista, tá? Que são a maioria aí das palavras, que indicar todos os substantivos dos tipos destacados que não são nomes próprios. Então, o que não é próprio é comum, ok? Por isso que eu falei com vocês essas palavras. Então, as quais eu falei que são comum, você teria que anotar. As quais eu falei que são próprios, igual aqui, aqui também e aqui, ó. Aí vocês não têm que anotar, porque aí tem que usar obrigatoriamente a letra maiúscula, ok? Então, nome de pessoas, quando se refere a nome de, por exemplo, aqui o país dos Petralhas. Esse Petralhas aqui pode ser o quê? Um sobrenome, então é próprio, é nome com letra maiúscula mesmo, tá? O restante, a maioria são comuns. Os pronomes, as preposições e os artigos não precisa copiar, tá? Porque isso aí faz parte de outra classe gramatical. Numeral também não precisa, ok? Turma, recomendo esse livro 6 aqui, ó, A Menina que Roubava Livros, para vocês lerem, muito bom. Tem até o filme dele, tá? Muito bom. Pequeno Príncipe eu acredito que vocês já devem ter lido, né? E Marley e eu também, bom. Bom, número 2, leia o texto a seguir, Fernando de Noronha. Então, esse texto aí, ele vai falar para nós, né, desse lugar maravilhoso, que eu não conheço, mas gostaria de conhecer. O Parque Marinho torna o arquipélago um destino eco por excelência. Ainda que muitos, como eu, possam ver em Noronha o nosso pedacinho de Caribe, as autoridades, os ecologistas e os mergulhadores veem Noronha como o Parque Nacional Marinho que é. E isso faz de Noronha um destino eco, mesmo sem muitas atividades, afora mergulhar e assistir a palestras de ecologistas e biólogos. A visita ao Aquário Natural da Praia da Atalaia agora é limitada a quem chegue a pé. Podem-se avistar golfinhos de manhã cedo e nadar próximo a tartarugas na praia do Sueste, com os monitores do Tamar. A grande ameaça ao equilíbrio da ilha está na entrada de Noronha, na rota dos cruzeiros. A liberação de pousadas de charme até hoje não foi bem sucedida pela população local, mas a chegada do conforto e do charme faz bem à ilha, que aos poucos vai perdendo vai perdendo o ar militar de outros tempos. Eu li esse texto, geralmente eu não leio o texto, né? Eu já vou direto para a correção. É isso que eu vou fazer. Mas esse aqui eu li porque me chamou a atenção esse verbo aqui, ó.
os ecologistas e os mergulhadores veem. Tá vendo que existiu essa dobradura aqui no E? Lembra que nós vimos o vir? Aí eu falo vem com acento quando eu tenho o quê? Uma palavra no plural, que eu estou me referindo ao verbo vir. Agora esse aqui é do verbo ver, tá? Ver. Por isso que ele tem essa dobra aqui no E. Agora quando é vir, tá? De vem, aí tem o circunflexo quando as palavras estão o quê? No plural, ok? Bom, agora identifique no texto pelo menos um substantivo próprio, um coletivo, um derivado e um composto. Vocês podiam colocar mais, né? Igual aqui, ó. Exemplo. Próprio, Fernando de Noronha, nome da ilha, Caribe, Praia da Atalaia, Praia do Sueste, Itamar. Coletivo, arquipélago, né? Que é um coletivo de quê? De ilhas. Derivado, excelência, pedacinho, autoridades, ecologistas, mergulhadores, atividades, monitores, biólogos, golfinhos, entrada, liberação, pousadas, população, chegada. Nossa, tem muitos, né? Vocês poderiam ter colocado qualquer um desses. E substantivo composto não existe no livro, no texto, tá bom? Então não há. Resolva as charadas descobrindo substantivos abstratos que dão nome às cidades. Siga o exemplo. Então a letra A é um exemplo. Qual é a cidade selvagem? Ferocidade, tá? Quer dizer, fero, né? Selvagem, cidade. Qual é a cidade venturosa? Felicidade. Qual é a cidade mais apressada? Velocidade. Qual é a cidade verdadeira? Veracidade. Qual é a cidade genuína? Autenticidade. Qual é a cidade rústica? Rusticidade. Qual é a cidade maldosa? Atrocidade. Então, reparem que ele pede para descobrir substantivos abstratos que dão nome às cidades. Então, todas terminam em cidade. Repararam isso? Só que todas essas palavras são o quê? Substantivos abstratos que dependem de outra para existir. Aqui, ó. Venturosa, felicidade. Eu preciso de alguém que está feliz para existir a felicidade. Velocidade, alguém que esteja correndo, alguém que seja rápido para existir. Veracidade, gente, é verdade, tá? É a mesma coisa de verdade, veracidade daquilo é a verdade sobre aquilo. Autenticidade, pessoa autêntica. Rusticidade, o que é rústico, né? Por exemplo, um móvel antigo. Atrocidade é uma coisa ruim, né? Uma pessoa maldosa, uma pessoa capaz de fazer coisas ruins, tá? Então, se vocês tiverem dúvida em relação a essas respostas, podem copiar, tá bom? Acredito que vocês tenham feito. No exercício anterior, identifique e explique o processo de formação dos substantivos abstratos. Então, foi o quê? Uma derivação sufixal. Adjetivo mais sufixo cidade. Aqui, ó. Derivação sufixal. O que é uma derivação sufixal? É quando eu tenho o quê? No final da minha palavra, eu acrescento uma sílaba. Aqui, ó. Veloz, né? Velocidade. Feliz, felicidade. Eu acrescentei sempre o cidade, o dade. Aqui, ó. Veracidade é verdade, veracidade. Autenticidade é autêntico, autenticidade, tá vendo? Então, por isso que é uma derivação sufixal com um adjetivo mais um sufixo cidade. Bom? 5. Identifique substantivos abstratos no texto a seguir. Intromissão. Minha amiga deixa de choro, deixa de desespero e deixa de drama. A mais eterna das paixões dura apenas uma semana. Então, ele pede para identificar os substantivos abstratos. Quais são? Choro, desespero, drama e paixões. Para existir esses substantivos, tem que existir algo antes que provoque aquilo. Sentimentos, emoções, ok? Então, choro, desespero, drama e paixões. Até rimou, né? Leia o texto a seguir para resolver as questões a seguir. Leia o texto para resolver as questões a seguir. Não leia o texto a seguir. Bom, esse aqui eu não vou ler. Espero que vocês tenham lido, ok? Ele é pequeno. Com certeza vocês devem ter lido. As perguntas. Letra A. Existem na Terra 5 milhões de trilhões delas. Há um substantivo próprio. Reescreva esse trecho substituindo o substantivo próprio por um substantivo comum. Então, vamos lá. Existe o que no mundo?
ou existem no planeta e não existem na Terra, ok? Terra aqui está como um substantivo que próprio, olha aqui, ele está com letra maiúscula, ok? Está se referindo ao planeta Terra e não terra comum, tá? Então aqui, ó, existem, aí você pode substituir por um comum pela palavra mundo em vez de terra ou planeta em vez de terra. Espessura é um substantivo abstrato. Por que ele recebe essa classificação? Porque espessura é uma característica cuja existência depende de um ser que seja espesso, grosso, ok? Lembrem-se, abstrato depende de outro ser para existir, senão não existe, senão não tem um substantivo abstrato, ok? No texto há um substantivo composto, identifique-o e dê sua classificação geral. Então, qual é? Anos, luz, substantivo comum, concreto, primitivo e composto. Então, anos, luz pode ser tanto composto como primitivo, porque ele não deriva de nenhuma palavra, concreto. Pode ser também comum, ok? Anos-luz, concreto. Professora, como que eu pego isso? Concreto não é só o que pega, lembra que eu falei com vocês? É o que eu consigo imaginar e fazer aquele desenho sobre aquilo, em relação àquilo, tá? Não é só o que eu consigo pegar, tá bom? Bom, turma, eu termino por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade aos substantivos, ok? Lembrem-se, juntos no caminho certo.